E antes de prosseguirmos ou passarmos por outro momento, quero fazer menção de algo bem rápido. Pedro, enquanto caminhava em direção ao templo, se depara com um paralítico, pedindo esmola. Pedro fitando os olhos dele, a Bíblia diz fitando os olhos dele. E se não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Você não sabe talvez o que o irmão que está do seu lado carrega, não sabe qual é o fardo, não sabe qual é o peso, não sabe qual é a ferida. Eu quero lhe convidar nessas pretas e prevenidas a declarar palavras de conforto, de consolo, irmão que está do seu lado. Na medida em que o Espírito Santo começar a ministrar no seu coração, declare para esse irmão em nome do Senhor Jesus. Deixe os teus fardos. Declare isso para o irmão que está no seu lado em nome de Jesus. Átrios Worship. Eles têm o mau hábito de não deixar os seus créditos em mãos alheias. Igreja, por favor, as palmas para Átrios Worship. Quantos conhecem o tema da nossa conferência?
Igreja, o tema da conferência. Como é que é? Poder e domínio. Nunca ouvi, igreja. Poder e domínio. É isso? Então o momento que se segue é de verdadeiro poder e domínio de um tema que os filhos de Deus precisam de ter conhecimento mais aprofundado. Porque as pessoas que estavam aqui agora conosco são 3 pessoas que falam a mesma língua, por isso é que vocês vão estar aqui juntos. E eles vão nos falar sobre um tema que os 3 têm verdadeiramente poder e domínio para falar sobre isso. E mais, o poder e domínio que eles têm está fundamentado na palavra de Deus. Aleluia! Porque tem muito cristão que pensa aqui a devagar para ver se os irmãos, quando começarem a ouvir, entender o que estamos aqui a falar. Tem muito cristão que pensa que poder e domínio sobre esse tema em particular não pode estar na Bíblia. Então, eu vou convidar aqui no nosso altar o nosso querido irmão, líder, amigo, Ricardo Boedio, o único mulato que não é motoqueiro, não tem tatuagem e presta. Amém. Esse é o nosso momento de flash interviews e nós estamos, como o irmão Patrício acabou de dizer, numa conferência que temos como texto base, né, em Efésios, que nós falamos aqui ao longo desses dias de poder e domínio. Mas o poder e domínio não exige apenas aquilo que se chama paredes, é muito mais amplo. Por esse motivo eu vou chamar para fazer parte desse painel o irmão Paulo Aníbal. Amém? Vai se juntar a nós, enquanto o irmão Paulo Aníbal se chega, o irmão Márcio Massocha. Amém, irmãos. Como eu disse, nós estamos nesse momento de flash interviews. Essa é a primeira grande conferência realizada aqui na Igreja do Trono. É a primeira, mas virão muitas mais. E nós temos como tema, né, poder e domínio. Bem, eu tenho pessoas aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, pessoas excelentes naquilo que fazem e são irmãos em Cristo, né? Então isso não faz deles apenas visionários somente aqui dentro das 4 paredes, mas eles são visionários na onde quer que ele coloquem os seus pés. Amém? Amém. Então eu vou apresentar aqui do meu lado direito o irmão Paulo Aníbal, que é empresário e CEO da empresa JB iPhones. Amém? Pode aplaudir a vida do irmão? E do meu lado esquerdo, nós temos uma cara, um rosto que já é muito conhecido aqui entre nós, o irmão Márcio Massocha, que é estrategista, também é líder da banda Ao Som da Graça. Você pode aplaudir a vida dele? Então, como você tem perfeitamente as perguntas, e eu vou começar com uma pergunta um pouquinho provocadora. Essa pergunta será respondida pelos meus colegas aqui do painel. E é a seguinte: a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais agressivos em relação aos filhos da luz. Eu gostaria de saber como nós cristãos podemos manifestar o nosso poder e domínio no mercado de trabalho. Eu vou passar a Paulo Aníbal. Paz do Senhor, irmão. Amém. Paz do Senhor. Amém.
estou feliz por estar neste lugar. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e partilhar o painel com o grande homem também, desde já saudar, o irmão Márcio. Como disse o nosso irmão, eu sou Paulo Aníbal, sou ministro de Deus por sinal, sou empresário, sou corrigir aqui o nome da minha empresa. Não é a JB, é a JP Fontes, ok? JP. Se vocês virem algum JB, não tem nada a ver comigo. Bom, a questão que foi feita pelo nosso irmão é uma questão muito pertinente, porque quando falamos de poder e domínio, é uma das principais valências que o Senhor nos deu. Se nós olharmos para o princípio, desde o princípio da criação, passa aqui o plenário, Deus instituiu ao homem a capacidade de dominar sobre todas as coisas. Quando Deus criou o homem, a primeira ordem que Ele lhe deu não era para orar, não era para jejuar, não era para fazer nada, era para dominar. Se o Senhor ler em Gênesis, Ele vai dizer: domine o homem sobre toda a face de tudo que existe na terra. Porque tudo que estava na terra era para não usar. Quando não temos domínio do que nos foi dado, nós não conseguimos usar. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem dominar. Por quê? Porque lhe falta a primeiríssima coisa, é a mentalidade de saber que Deus nos entregou algo para dominar. A mentalidade é feita com que muitas pessoas não consigam dominar. Adão está a receber uma ordem de Deus que criou todas as coisas. Significa que para ele dominar, Deus tinha de estar com ele. Se nós vamos olhar, por exemplo, antes de Adão desobedecer ao Senhor, as coisas aconteciam na sua normalidade. O Senhor colocou o Espírito em Adão e as coisas lhe obedeciam, porque Adão estava em plena comunhão com Deus. Vou colocar isso em miúdos. Por exemplo, no tempo passado, a essa hora nós estaríamos aqui a brincar com o leão. Nessa hora nós estaríamos a andar com uma cobra ao lado. Era o normal de se fazer. Não existia doença, não existia morte. Só que após Adão desobedecer ao Senhor, a Bíblia vai dizer que houve uma separação entre os dois. Porque toda pessoa que vive na desobediência já perde a capacidade de dominar. É impossível você dominar se você não for obediente a Deus. Várias coisas da Bíblia Sagrada que se os irmãos virem, vão conseguir perceber que a obediência deles proporcionou o domínio. Se calhar não. Daqui a pouco meu colega de painel também, o irmão Márcio, vai falar um pouquinho aprofundadamente sobre isso. E quem sabe depois damos seguimento a esta demanda. É a palavra. Bom, Senhor Igreja, é sempre bom estar aqui, né? Volta a casa e vamos fazer parte deste painel com os meus irmãos. O homem é grande em muitas coisas, é grande no que come, é grande no que faz, então é sempre um privilégio. Bom, para trabalhar isso, é algo que ao longo dos anos eu venho me debatendo e às vezes nós temos abordado bastante isso, sobretudo na conferência que nós temos sobre a graça que era ter com o público, essa conversa das jovens que estão funcionando em todas as áreas, de que a igreja de certa forma ficou um pouquinho adormecida em instruir os seus jovens para a inserção na sociedade. Cobra-se bastante e coloca-se muitos limites. Tu não deves fazer isso, não deves fazer aquilo. Mas conseguir fazer essa introdução e essa entrada é algo que realmente falhou-se bastante. Mas falhou-se porque de certa forma, não valorizamos as referências que nós temos e, de facto, temos poucas referências. Mas referências não quer dizer que não tenha pessoas que estejam a fazer alguma coisa. Há pessoas que estão a fazer alguma coisa. É que, às vezes, para ser referência, é preciso que você se mostre. Né? E para o princípio de ser referência, é preciso estar realmente visível, exposto. E nós partilhamos muito da ideia do não, eu não estou a servir, eu tenho Deus, eu acredito, preciso ficar no meu canto. Só que essa falsa humildade, que às vezes nós tentamos nos imputar a nós mesmos, ela vai contra a realidade de que ninguém acende um candeeiro para colocar-no debaixo da cama. Muito pelo contrário, vai colocar no ponto mais alto para que ele não tenha outro espaço. E a igreja perdeu espaço exatamente por conta disso. É a covardia vestida de humildade, não querendo assumir protagonismo. Só que às vezes o não querer assumir protagonismo justifica-se em partes para quem não tem domínio de aprender a lidar com as coisas. Mas só que a grande questão é o medo que há nas pessoas de eu conseguir fazer com que todos os olhos olhem para mim, mas ter o domínio de direcioná-los para Cristo.
facto fica muito difícil fazer essa gestão. Mas é necessário primeiro a gente querer ser intencional. Se não quisermos ser intencional, tudo vamos falar que é balela, tudo vamos falar que não vai levar para lado nenhum. E nós temos que ser intencional em querer de facto demonstrar aquilo que a gente tem. Só que a demonstração daquilo que a gente tem não é um respaldo de orgulho, não é um respaldo de soberba ou alguma coisa do gênero, não. Porque, aliás, Deus não dá dons e talentos para que a pessoa esconda-se. Muito pelo contrário, é exatamente para ser usado. Mas eu devo sempre reconhecer a fonte de onde vem esse poder. Enquanto eu conseguir compreender de que não vem de mim, não preciso fazer menção de que não vem de mim. Mas por que é que outros não conseguem ser referência? Outros não conseguem ser referência exatamente porque eles pessoalizam o poder, pessoalizam a habilidade, pessoalizam a capacidade e pessoalizam inclusive as suas conquistas. Parece que para nós é do tipo, eu consegui chegar até aqui, eu tenho mérito e pronto, claro que eu tenho o meu trabalho, mas só que além dos nossos méritos existe realmente uma graça que me sustenta e que está ali atrás. Não tem ninguém que seja crente, que seja filho de Deus, que de fato conquistou alguma coisa sem ter pelo menos dito. Posso não tirar uma semana de oração, mas Deus, oxalá que isso dê certo. E às vezes nós pensamos que tipo, Deus, oxalá que isso dê certo, isso não chega até o céu, por quê? Porque tem que ser um momento de oração, de jejum. Não. Deus consegue escrutinar as nossas intenções. E tipo, Deus valorizar e honrar algo que é só um pensamento teu é muito mais possível do que milhões de palavras que você fala em momentos de. Então temos que reconhecer que em Deus há essa capacidade e habilidade de fazer um mapeamento do ser humano. E às vezes Deus acaba nos honrando exatamente ali. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Ele que ouve os nossos gemidos. Ele que sabe as nossas preocupações. Dentro das nossas preocupações, às vezes está escondido ali a intenção de alcançar alguma coisa e Deus nos dá. Só que por nós acharmos que não veio daquela corrente de oração, é mérito meu. Não. Agora, se não temos domínio disso, não vamos conseguir chegar e demonstrar realmente poder e domínio. E por que os filhos dos homens se dão muito bem? Porque eles não têm nada a perder. Já nós, os cristãos, vivemos como se, quer dizer, temos a fonte da vida, a esperança da vida, mas estamos a esperar uma motivação extra. Então, nesse quesito, a gente acabará por perder. Aliás, conforme já disse aqui o Paulo, a primeira ordem foi exatamente isso, dominar. Domina. Mas o porquê dominar, se calhar vamos entrar aqui. Amém. Só foi a primeira pergunta. Mas eu gostaria de fazer a segunda pergunta. Ou seja, essa seria a penúltima pergunta, mas já que foi falado a respeito disso, eu queria fazer uma ponte. Temos um mercado que está em alta e não tem como esconder isso, que é o mercado digital. Está extremamente em alta. E o que mais vemos nesse mercado são conteúdos que não agregam valor, principalmente para os cristãos. Em contrapartida, nós vemos um número muito reduzido de cristãos nessa mesma plataforma. Eu gostaria de saber, estamos aqui entre irmãos, eu gostaria de saber qual seria o posicionamento de todo aquele que é filho de Deus numa dessas plataformas. Como é que nós poderíamos nos posicionar, uma vez que todos aqui, eu acredito que são consumidores dessa mesma plataforma, que são as redes sociais. Eu gostaria de saber qual seria o nosso posicionamento como filhos de Deus. Essa questão é muito pertinente, porque antes que eu responda, deixa eu ser honesto em um pensamento que tive há bem pouco tempo. Enquanto você for cristão, não terá a mesma aparição do que não. Infelizmente agora é assim. Não que você não saiba, não que você não tenha domínio. É o que a nossa sociedade está habituada a receber. Vemos, por exemplo, vou ser um pouquinho mais direto. O Fly Podcast. Já notou que os vídeos que mais viralizam são os vídeos banais do que do conhecimento? Tivemos agora um teólogo em tempos no Fly Podcast e as visualizações ainda não passaram. Vamos para o YouTube, likes e partilhas dos cortes.
banal. Há banalizações que chegam em 100, 90, 80. Só que existe algo. Independentemente da aceitação do mundo, nós não podemos nos perder do que somos. Conforme disse o líder Márcio, e muito bem, há uma necessidade de nós nos mantermos como sal. Quando você vai à cozinha, seja qual for a comida que você colocar, o sal não se adapta à comida. É a comida que se adapta ao sabor do sal. E nós precisamos nos manter. A graça que Deus nos coloca é uma graça que não está simplesmente na comunhão com Ele, ou seja, não é só para orar em línguas, não é só para falar em mistérios, não é só para pregar. É uma graça que recebemos para dar certo em todas as áreas. Só que por conta da divergência que existe entre a luz e as trevas, nós não precisamos querer ser aceitos no mesmo momento que as trevas é aceitam, sem querer ser pejorativo com os irmãos que não são crentes. Se você faz bem o teu trabalho, se você tem uma plataforma disponível, não queira receber a mesma aceitação como quem não é crente. Senão você vai ter que se adaptar ao que ele faz. Por exemplo, em Angola, para viralizar, tenho que fazer comédia. Se eu for sério, os meus conteúdos não terão tanta adesão como alguém que não é. Agora, devo eu também parar de ser sério para ser aceito pela sociedade? Não. Então, prevalecer e permanecer nos nossos ideais é a primeira coisa. E depois, lembrarmos do Deus que temos. A primeiríssima coisa que precisamos recordar: a partir do momento que a tua vida e a aceitação está de acordo com a palavra de Deus, prossiga em viver. A internet vai te apresentar muita coisa. Não quer dizer que eu vou parar de fazer uso da internet. Eu posso fazer o uso das plataformas, mas de acordo com aquilo que me é lícito, que me é interessante. Não sei se conseguimos perceber. E demais, tem verdade. Depois damos continuidade. Bom, e precisamos realmente entender que Deus tem uma habilidade em comum, porque Ele realmente é Deus. Todas as coisas nas mãos de Deus conseguem ganhar valor. E se nós não temos a consciência de que todas as ferramentas, enquanto estivermos debaixo da visão de Deus, elas conseguem encontrar um propósito encaixado naquilo que é o plano do próprio Deus, a gente nunca vai fazer uso das boas coisas, até de uma lapiseira. E nós precisamos realmente pegar e compreender isso. O problema é que nos apresentaram uma plataforma de entretenimento e nós compramos a ideia do entretenimento. Daí, naquilo que o Paulo disse, boa parte das pessoas que mais ajudam também a viralizar as tais coisas mais banais são mesmo cristãos. E que podem sair daqui do domingo a ouvir uma pregação e todos estão mesmo convencidos: pô, a pregação hoje foi boa, a pregação está lá, não vai partilhar, não vai colocar nenhum like, não vai colocar, não vai mandar para ninguém. Então a questão é até que ponto para nós as coisas são de facto importantes. Porque, sinceramente, nós antes dizíamos muito: não, é porque nós temos pouca internet. É mentira. Nós, angolanos, nós mesmo, só nós que estamos aqui, quantos já foram partilhar pelo menos a adoração? Estávamos aqui todos a se estragar. O Anjos cantou, a adoração nos entrou, gostamos. Eu aposto que a pessoa que está aqui dentro que não partilhou essa música, mas entra na internet. A questão é exatamente com o que a gente decide gastar o tempo e considerar valoroso. Enquanto a nossa mentalidade continuar a ser essa 100% rasa e não olharmos como prioridade tudo que diz respeito ao reino de Deus, se não for prioridade, nós vamos banalizar de fato as coisas. Vamos entrar ali também para perder tempo. Vamos entrar ali só para fazer gracinha. E daí, os filhos das trevas vão continuar a avançar porque eles são estratégicos. Até naquilo que é banal, ele tem intenção de chegar em algum lugar. Então é preciso que nós mudemos de fato a nossa visão. Se nós não mudarmos a nossa visão, irmãos, vamos continuar a caminhar num nível 100% raso. Saiu há dias notícia que foi ali, pastores, e não sei mais quanto, passaram no telejornal, e alguns estavam me mencionando bastante, o outro quis partilhar. Eu puxei para ele e disse: olha, apaga a tua partilha. Não vou te comentar lá. Nem mencione ali pastores. Por uma coisa básica, eu não sou da igreja deles.
não sou amigo deles. Mas a questão é que, tipo, estás a dar balas para o descrente sem necessidade. Não, você já sabe que são pastor, está fixe, você já sabe, não tem necessidade. Se eles próprios descrentes, nem mencionam ali, pastores, e o pessoal da ideia, são uma ideia. Então você vê o nível da nossa mentalidade. Se nós não mudarmos, manos, é sério, por isso é que o mal vai continuar a imperar. Por isso é que os conteúdos cada vez mais fúteis vão continuar a dominar. Porque muitos de nós, quando devem fazer o bem, não querem fazer. Daí pode não te atingir a ti, porque não tem um autodomínio, mas vai atingir tua irmã. Vai atingir teu irmão. Vai atingir teu filho. Precisamos de fato parar e mudar. Entrar para o digital é preciso ter cuidado. E aquilo que Paulo já disse, não espera ter o mesmo conforme tem os filhos das trevas. Porém, uma coisa é fato. As pessoas sempre dizem, não, mas está escrito que no fim dos tempos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu digo sempre a eles, mas não está escrito que a igreja vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. O mal está aí. É necessário que tenha pelo menos uma contrapartida para o mal. Essa contrapartida eu acredito que vive em você. Amém. Traga isso, manifesta isso. Por favor, se posicione mesmo. Em vez de decidir toda hora os make-up, os do que fazem isso, tem homens de Deus que estão a deixar coisas aí boas. Amém. Eu vou fazer aqui uma questão, infelizmente nós temos uns minutos, mas isso tem muito a ver com o nosso caráter, porque nós somos servos de Deus e muitas vezes é complicado nos mantermos firmes e posicionados lá fora. Então, a questão que eu vou fazer agora é a seguinte: alguma vez já tiveram que se colocar numa posição muito desconfortável em escolher a integridade ou uma gorjeta ou uma gasosa, como nós antigamente chamamos? Ou seja, tivemos estar diante de um problema em que a única forma de resolver aquilo é receber uma gasosa ou dar uma gasosa, em vez de manter cuidado da sua integridade e entender que é filho de Deus, já se expôs a esse tipo de situação. Bom, eu só concordo com isso. Essa questão é muito pertinente. Quem está aqui já foi tratado documento sem dar uma gasosa a alguém? Quem está aqui já foi tratado documento e não deu uma gasosa a alguém? Já? A irmã é abençoada. Nós que ficamos na fila desde as 6 horas, 12 horas, não te falando desse sistema, mas tínhamos que dar alguma coisa. Mas pronto, vamos centralizar a nossa mente para aquilo que é o mal. Por exemplo, o ato de roubar. O meu negócio é um negócio que envolve pessoas. E a maior parte das pessoas que estão associadas à venda de telefones, reparação, estas coisas, são pessoas que estão ligadas, por exemplo, a festas, burlas, roubos, mas não necessariamente eu precisei inserir nisso para ter o sucesso que tem. Independentemente do tempo que leve, quem é honesto também chega a algum lugar. É como diz o líder. O mundo vai apresentar coisas, mas nós não precisamos ficar parados só porque quem dá certo é quem rouba, não. Automaticamente, crendo no Deus que nós adoramos, nós podemos. Amém. É possível sim servir a Deus, dar certo, quer no trabalho, como disse o líder, quer nos negócios. A bênção de Deus sobre a nossa vida é para dar-nos certos em todas as áreas. A unção de Deus não é para você pregar, não é para você dirigir culto, não é para você protocolar só, não. A unção de Deus, ela te acompanha em tudo que você fizer. Amém. É em tudo que você fizer. Amém. Vou dar um exemplo prático. A Bíblia diz que certo dia o rei Saul precisava de alguém que tocasse. E a Bíblia vai dizer que Saul ainda não tinha chegado no palácio, mas o nome dele já estava lá, porque ele era bom no que tinha, no que fazia. Há lugares que o nosso nome chega antes de nós pisarmos. E Davi não era ímpio, era crente. A Bíblia diz que quando o servo falou dele, ele disse: conheço alguém que é bom no que faz. E no final ele disse: teme ao Senhor.
A Bíblia diz que o rei Saul disse: traga este homem porque eu lhe preciso. Há lugares que você vai chegar porque você é bom, mas há lugares que você vai chegar porque o Senhor também é contigo. Não, pá, tem que viver fora da bola para isso, para ter acontecido. Fiz, felizmente, sei lá, também já aconteceu sim comigo, mas claro, às vezes nós precisamos não deixar morrer a consciência daquilo que de fato é certo. É que, de certa forma, tudo que nós sabemos em Deus nos permite achar 100% normal tudo isso. É isso que de fato importa na nossa realidade. Existem coisas que vão ser deixadas de fazer quando de fato a nossa realidade mudar. Nossa realidade constitui-se como sendo um novo normal. E de fato não há, às vezes, meio que uma alternativa se você quer ver algumas coisas feitas. Mas pronto, remindo o tempo, né? Eu penso que com relação a isso o Paulo já falou e bastante. Eu queria aqui deixar para partilhar aqui com os irmãos. É verdade quando a Bíblia diz que eles estão à espera da manifestação dos filhos de Deus. Eu quero simplesmente reforçar esse ponto. É que, conforme Paulo disse, a unção de Deus nos acompanha absolutamente para tudo e mesmo tudo. Se tu pensares que grajear para Deus, dar frutos para o reino de Deus, é simplesmente pegar no microfone, pregar, estar aqui, cantar, adorar, interceder, estás mal enganado. Você pode dar frutos para Deus sendo exatamente um doutor, sendo jornalista, sendo professora, sendo babá, sendo estudante. Você pode dar muitos frutos para Deus, porque os frutos são para o reino, não para o templo. Se for para o templo, você precisa ficar realmente aqui. Mas só que nós somos chamados para o reino de Deus e dar frutos para o reino de Deus. E o reino de Deus não são as quatro paredes, por mais bonitas que elas sejam. O reino de Deus é fora, é tudo isso. Envolve aqui dentro, envolve estar lá fora. E tanto lá fora nós precisamos compreender que eu dou frutos para Deus, não simplesmente quando estou a servir na igreja, mas quando eu consigo carregar a minha identidade como filho de Deus, sendo professor, sendo estudante, sendo enfermeiro, no ponto de trabalho onde eu estou, eu consigo exercer isso, porque os filhos das trevas não abrem mão daquilo que eles são, independentemente do lugar onde eles estiverem. Eu conheço diretores, CEOs, PCAs, a te dizerem para eu estou aqui como CEO, mas mano, eu gosto de uma boa farra e não abro mão. Aqui nesse momento vou separar, quer dizer, ele assume a sua identidade em todo lugar. Não precisamos ter medo de assumir aquilo que a gente é. Amém. Deus não vai nos deixar na mão. Aliás, Deus não tem necessidade nem motivo para complicar nossa vida, que já é mais complicada porque em Angola. Vamos assumir quem a gente é. De facto, o Senhor vai nos favorecer absolutamente em tudo. Amém. Você não pode nem precisa esconder a tua identidade como filho de Deus, porque se calhar é exatamente assumir a tua identidade que Deus vai te catapultar para teres outros resultados. Aí, nessa espera dos filhos de Deus, o mundo do jeito que está não está para brincadeira. E nós precisamos que aqueles que são da luz, de facto, manifestem luz. Sejam intensos e intencionais em manifestar a luz. Aliás, Shazam, né? Hoje em dia, está ali a ideia de que, tipo, quem ser grande anda com os grandes. Só que o reino também nos ensina assim. Queres ter bons resultados? De facto, aprenda e anda com quem tem bons resultados. Mas não deixe os pequenos. Quer ter sucesso? Abandone os... O reino também nos ensina assim. Se assim fosse minha de falar que ama o teu próximo como a ti mesmo, quer ser tratado dessa forma? Não. Então, mude realmente a tua forma de pensar, cause uma metanoia em ti, mas obedeça aos princípios, porque no fundo, poder e domínio. Poder todo mundo pode ter, mas nem todo mundo consegue dominar. Porque o domínio é uma questão de constância. E às vezes o poder vem observar as coisas muito simples. Deus falou que se você lhe buscar, vais lhe encontrar. Se você decidir fazer o bem para alguém, eu vou te recompensar. Temos fontes pequenas e são secretas de poder.
Então observa as pequenas coisas. Continue a buscar a face de Deus. Medite e ore. Policie as tuas ações. E de fato o sucesso há de chegar. Porque Deus é aquele que sabe o que nós queremos e tem poder para nos dar além daquilo que a gente pode. Amém, amém. Amados irmãos, nós temos que pedir, nós chegou ao fim, nós vamos dar sequência à nossa atividade, amém? Amém. Igreja, essas palmas. Mas eu entendo. Eu acho que as palmas estão assim tristes, porque ficou aquela coisa do quero mais. Pelo menos eu estou assim. Pastor, está já aqui o apelo, Pastor Leonel. Estes manos precisam voltar. Precisam voltar. Para terem um momento só deles, né? Aqui nem aperitivo foi. Nem aperitivo foi. E aí, se a igreja me permite, o irmão pastor, bem rapidinho, no final da sua fala, ele disse: Deus não nos deixa na mão. Eu queria contar um testemunho assim de 45 segundos, pegando nessa fala do irmão pastor. Uma vez nós no serviço estávamos a fazer uma obra de reabilitação dentro, né? Não era na rua, era dentro. E por não sei como, mas os fiscais de obra, dos fiscais das administrações, eles, não sei como é que eles fazem, mas eles conseguem sempre dar conta quando você está a fazer alguma obra na tua casa. Ainda for no teu quarto, o fiscal vai te bater a porta. E nós fazemos a obra com todo cuidado, porque o pastor nos orientava a fechar as portas todas. E uma vez eles apareceram. E apareceram, pediram lá os documentos que têm que pedir, mas nós não tínhamos documentos porque nós acreditávamos que o que estávamos a fazer estava dentro de um documento que já nos deram quando construímos aquilo. Era só reabilitação, não estávamos a começar nada do zero. E ali, pronto, vieram já, pegaram as coisas todas ali, vamos levar, aquela conversa do me dá gasosa, mas não está conseguindo falar me dá gasosa, e ficamos ali. Quando eles finalmente disseram o que queriam, eu particularmente, eu estava já a ficar passado. E estava a ficar passado de tal forma que eu ia estragar a conversa que estava ali. Mas o pastor, meu chefe, ele continuava sereno. Então, pastor Maurício, passa aqui a publicidade, pastor Maurício, quem conhece sabe que ele é bastante tranquilo. E depois dos fiscais acabarem de falar, ele disse: olha, eu até posso vos dar o que vocês estão a pedir, mas eu preciso que vocês me deem um documento da administração a fazer menção que eu paguei esse valor. Fora isso, eu não posso, porque eu sou cristão, sou pastor, nós estamos numa igreja. Não tenho, por mais que vocês quiserem, eu não tenho como compactuar. Eu prefiro que vocês levem o que têm que levar, depois eu vou lá para a administração e vou resolver as coisas lá. A não ser, vocês me passem aqui um documento em nome da administração que exista o que eu estou aqui a fazer. Olha, isso foi o suficiente. Eles se levantaram os três, reuniram e depois voltaram. Pastor, nós também somos cristãos, também somos filhos de Deus e entendemos o que está a acontecer aqui. Nós vamos passar um documento e vocês não vão precisar pagar, e esse documento vos autoriza a concluir a obra em 90 dias. Aquele dia, irmão, para mim foi uma lição. Foi uma lição do confiar em Deus. O pastor estava numa visão muito acima da minha, porque eu já queria combater eles na carne. Eu já estava... Ali nos deram o documento. Passou um tempo, acho que um mês, nós tivemos uma atividade de donativos e o pastor chegou para mim: José, prepara 3 cestas básicas, localiza aqueles 3 fiscais e lhes entrega essas cestas. Vocês não querem ver a cara dos fiscais no dia que pegaram as cestas. Aquilo foi um agradecimento do tipo, e eu estava mesmo a pensar que eu ia comer hoje. Então,
peguei aqui a fala do irmão, mas hoje verdadeiramente Deus não nos deixa na mão. Deus não deixou na mão a igreja naquele dia e Deus não deixou na mão os fiscais no dia que receberam também a gratificação. Amém, irmãos? Agora, irmãos, nós vamos continuar a passar por um novo momento de oferta. Nós queremos convidar a você a glorificar a Deus com as suas ofertas. O nosso protocolo vai colocar aqui o gasofilácio. Convidamos a cada um de vocês a sair do seu lugar agora mesmo. Nós não temos palavra de oferta. O que está acontecendo aqui já é motivação suficiente para nós glorificarmos a Deus com as nossas ofertas. Amém? Amém, irmãos? Sai do seu lugar com alegria, dançando, louvando a Deus e vamos todos ofertar a casa do Senhor. Amém? Irmãos, enquanto nós ofertamos, vamos já também ter aqui no nosso palco o nosso irmão famoso SD. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sei, irmãos. Vai na oferta ainda. Oferta ainda. Glória a Jesus. Deus, meu muito obrigado por essa oportunidade que nos foi dada. Nós estamos aqui hoje celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Leonel, pastor Leonel saiu, glória a Deus, louvamos a Deus por isso. Então, glória a Deus, aleluia. Agora você pode ficar em pé em nome de Jesus. Fique na de pé. Não, quem jovem, diga comigo amém bem forte. Quando numa atividade de jovem, eu disse, diga bem mais forte. Quero cantar assim bem rápido. Pelo amor de Jesus, nos trouxe a salvação. Ai, amor de Jesus, nos trouxe a salvação. Amor de Jesus nos trouxe a salvação. Oh, olha como é que fala, vamos estar. Amor de Jesus. Será que eu posso ouvir aqui a igreja agora comigo? Vamos! Nos trouxe a salvação. Oh, Não, você pode fazer mais alto. Ai, amor de Jesus. Nos trouxe a salvação, Jesus. Nos trouxe a salvação. Vamos, bora. Vamos!
Mais uma. Eu estou terminando já. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vem comigo. Não. Vamos chegar no mês. Vamos pular como nunca mais pulamos, amém? A vida do teu irmão não fica valioso. Essa vida não pula. Celebra mesmo Jesus. Vamos embora. Vamos embora. O quê? Bora. Aí. Olha o 5. Me ajuda. Olha o 7. Vamos
Fica na cabeça para jogar. A Kátia. Me chama. Sua mão aqui, ai meu Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Vamos, isso é batota. Isso é batota. Assim mesmo nos provocaste, Pai, mesmo só assim, tá bom? Amém. Celebra. Glória a Deus. Estende as suas mãos aqui no gasotório. Vamos orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos que o Senhor abençoe a cada um, Pai da glória, que semeou na tua casa, semeou na tua obra. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor multiplique essa semente, Pai da glória, que foi aqui plantada hoje. Pai, oramos que o Senhor, em nome de Jesus, como a tua palavra que diz que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Oramos que o Senhor abençoe as finanças, os recursos, Pai da glória, de cada um que semeou na tua casa hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. Jesus! 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 Olha, irmãos, eu preciso confessar. Irmãos famoso. Aqui diz que é famoroso, aqui diz que é famoso. Pronto. Irmão que esteve aqui, eu preciso te dizer o seguinte. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, por me mostrar que eu consigo afinal ter poder e domínio sobre a dança também. Muito obrigado. Muito obrigado. Igreja, estamos a terminar. Tá bom. Infelizmente, amanhã tem culto, alguns irmãos vão estar. E como diz o pastor Felipe, ei, tá tarde, vamos já, vamos já. Não querem ir? Pronto. Amor, se eu chegar tarde em casa hoje, a igreja me deixou sair daqui. A igreja me deixou sair, eu também posso sair. Amém. Então, como a igreja não quer sair, nada mais nos resta senão chamar aqui. Ei, devagar. Pastor Leonel, não me faz comentar, vem, meu pastor Leonel. Essa missão é tua. Ei, bom pastor, tens a honra. Aleluia, glorifica o Senhor com as suas palmas. Amém. Eu quero dar a honra, porque assim a palavra nos orienta, a este que será a boca profética nesta noite, para ministrar para nós. É um irmão, é um amigo, é um mentor, que tem sido uma bênção para mim, para esta nação. Seu testemunho de vida, para quem ainda não teve oportunidade, acho que era um pó de fé, se a memória não me escapa, né?
no YouTube, vai lá ver o testemunho do pastor Delson, é tremendo, extraordinário. E ele é amigo, irmão dessa casa, sempre que tem a oportunidade de estar aqui conosco, não hesita. Pastor Delson, eu não estou com muitas palavras hoje, porque se eu tivesse que falar mais, poderia até cometer. Peço uma bênção para a minha vida, uma bênção para esse ministério, uma bênção para essa casa. Me ajudem, por favor, com forte salva de palmas para receber pastor Delson Simões. Ele que é líder do Ministério Internacional Nação Grande e Poderosa. Vou repetir. Ministério Internacional Nação Grande e Poderosa. Aleluia. Dispensa apresentações. Pastor Delson. Vamos poder aplaudir assim pela vida desse homem. Uau! Paz do Senhor, igreja. Amém. É uma grande honra e automaticamente uma grande responsabilidade estar aqui a encerrar esse trabalho, visto que já passou vários homens de Deus que durante esse tempo de conferência nos expuseram certas verdades bíblicas que foram muito abençoadoras. Amém? Quero louvar Deus pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Quinito, como não está presente também, louvar Deus pela vida da sua esposa. Começa uma salva de palmas. Também quero parabenizar o pastor Leonel e toda a equipa que trabalha com ele na juventude. Estou a ver muita gente nova. Eu acompanhei e tenho acompanhado o trabalho do pastor Leo, mesmo que à distância, e é visível os frutos da sua dedicação, do seu esforço e de tudo que tem feito pelo corpo de Cristo. Amém? Então, peço uma salva de palmas ao pastor Leo e toda a equipa que trabalha com ele. E eu estou aqui para acompanhar o dia de hoje. Comecei a lembrar, eu fui líder de jovens durante muitos anos. Comecei a ter uma imagem daquele tempo em que nós estávamos engajados no trabalho com a juventude. E é visível o amor e o zelo que essa casa tem pela obra de Deus, e os frutos estão aí visíveis. Amém? Eu tenho certeza que vamos ter um bom tempo na presença de Deus. O tema que me deram é bastante provocador. Eu estou aqui a lutar com o meu cérebro, com o meu espírito, a ver como é que eu vou condensar, porque eu quero me entregar tudo. Amém? Meu coração. Eu gostaria de ter mais retorno. Não consigo me ouvir bem, senão vou ter que gritar muito. Depois a minha voz pode desaparecer ao longo da mensagem. Amém, povo de Deus? Quantos aqui amam palavra? Quantos aqui amam palavra de Deus? Vamos então na Bíblia, amém? Vamos começar em Gênesis capítulo 1, verso 26. Depois vamos ir no texto base da conferência, amém? Vamos projetar o texto? Ok, eu prefiro que projetem o texto na versão a série. Se puder permanecer o texto ali, melhor, porque isso é conferência, amém? Vamos conferir o que está nas escrituras. Amém. Amém. Eu tenho certeza que vai ser tremendamente abençoado nessa noite. Aleluia. Gênesis 26, por favor, ajude-me com o microfone. Muito obrigado, melhorou bastante. Deus abençoe de Deus. Aleluia. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Uau! Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Diga comigo, domine sobre os peixes do mar. Sobre os peixes do mar. E sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A seguir, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. The next, a seguir. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. A palavra do Senhor. Amém. Quantos sabem o texto base dessa conferência? Efésios capítulo 3, verso 15 adiante, certo? Por favor, podem projetar, por gentileza. Ok. Do qual toda a família nos céus e na terra tem o nome, the next, aqui, para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, a seguir, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento,
entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. The next. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero que você libere a tua mão e aplauda fortemente a palavra do Senhor. Aplauda o máximo que você puder. Aplauda o máximo que você Oremos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, porque reconhecemos a nossa total dependência a ti. Reconhecemos nós que sem ti nada somos e nada podemos. E eu oro nessa noite para que o Senhor derrame sobre essa sala espírito de revelação e também espírito de sabedoria. Ilumina agora o nosso entendimento. Faça a demonstração de espírito e de poder, para que a fé do teu povo não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu diminuo, o Senhor cresce. Eu desapareço, o Senhor apareça. Tudo que for dito e feito seja para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, me conceda ousadia para pregar a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, fazer sinais e prodígios. Senhor, nesta tarde e nesta noite, eu peço que o Senhor impacte os nossos espíritos com a tua palavra, para a honra e a glória do teu nome. Que possamos sair daqui com a consciência de quem Cristo é e do que Cristo nos tornou nele, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga comigo, amém. Amém. Aplauda mais o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O texto que nós lemos no livro de Gênesis é um clássico e é bastante conhecido pela igreja. Eu quero que você preste muita atenção nessa minha introdução, porque vou conseguir te situar num lugar, depois te levo para o outro. Amém, povo de Deus? Amém. Nós temos aqui que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E uma das primeiras coisas que Deus diz ao homem é que ele precisa dominar. Antes de Deus fazer alguma outra coisa, ou dizer alguma outra coisa ao homem, a primeira tarefa que Deus deu ao homem é sobre domínio. Aleluia. E quando estamos a falar de domínio, estamos a falar de uma palavra que vem do hebraico radar. Diga comigo, radar. Essa palavra radar tem vários significados no português. Se você for estudante de teologia ou for alguém investigador, você vai perceber que na linguagem hebraica, na linguagem grega, uma palavra só no português pode ter 4 ou mais significados. E a palavra radar não sai fora disso. Essa palavra radar no português tem 4 significados. Que significa, primeira coisa, ter autoridade para governar, subjugar e sujeitar. Enquanto estamos a falar de domínio, estamos a falar de ter capacidade, de ter autoridade para governar, para sujeitar e para subjugar. A segunda palavra no português, que significa radar, significa relevância e influência. Significa que é a vontade de Deus, que todo filho de Deus seja relevante e seja influente. São coisas que quando Deus diz ao homem, domina, o homem não foi preciso jejuar, não foi preciso ir no monte. Era o natural do homem subjugar, sujeitar, ter influência e ser relevante. Diga, eu fui projetado para ser relevante. Eu fui criado para ter influência e não para ser influenciado. A terceira palavra que vem do radar, dominar, é a palavra poder para julgar os inimigos e prevalecer. Na agenda de Deus, a intenção original de Deus ao criar o homem é que ele prevalecesse sobre qualquer inimigo que se levantar contra ele, e que ele julgasse qualquer tipo de inimigo, seja físico ou seja espiritual. E a quarta palavra, que significa dominar, do radar hebraico, é a palavra descanso. Deus deseja que você viva acima da média, sem ter que fazer muito esforço. Porque a intenção original de Deus é que todo filho de Deus precisa dominar, seja homem ou mulher. A intenção original e inicial de Deus é que nós temos que dominar. E dominar é quê? É ter autoridade. Dominar é governar. Dominar é sujeitar. Dominar é ser relevante. Dominar é ter influência. Dominar é julgar os inimigos. Dominar é prevalecer. Dominar também significa descansar. Alguém diga glórias a Deus. Então Deus nos cria com um propósito elevado. Deus nos cria com um propósito específico. Fomos criados para dominar, para criar impacto consequente em nossa sociedade. Fomos criados com a mesma natureza de Deus, para operarmos na terra como Deus. Deus e você não têm natureza diferente. Se tivéssemos que meter Deus num bloco operatório,
para abrir o peito dele e descobrir o que tem dentro. A mesma coisa que acharias dentro de Deus é a mesma coisa que achariam dentro de você, se alguém abrisse o teu interior. A Bíblia está dizendo que Cristo habitou toda a plenitude da divindade. E adivinha em quem mais habitou toda a divindade? Dentro do teu corpo, dentro do meu corpo, habita toda a plenitude da divindade. Eu vou te expor algumas verdades bíblicas que vão maximizar o teu entendimento de quem você se tornou em Cristo. E eu fui criado com a mesma natureza de Deus. Deixa um pouco com a tua teologia. Salmo 115, versículo 16. Quando usamos a palavra? Vamos conferir nessa noite. Salmo 115, 16. Se o homem do projetor for acelerar, não vai me ajudar muito. Porque o quanto mais rápido mete as coisas, mais o meu espírito flui. 115, 16. Salmo 115, 16. Oh my goodness. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ao Filho dos Homens. Aqui nesse texto, você entende a intenção original de Deus. É que Deus mandaria e governava nos céus, mas a terra Ele deu na tua responsabilidade. Isso não tem nada a ver se você é do Água, capítulo de Benguela. A partir do momento que Deus te cria, com a capacidade de dominar, a terra Ele deixou na tua responsabilidade. Deus já não vai descer para fazer coisas. Ele deixou para você fazer as coisas no lugar dele. O céu é do Senhor. Deus é tão bom que escolheu um lugar para governar e nos deu um outro lugar para governar também. Poder e domínio é para usar aqui na terra. No céu ninguém vai precisar de ter poder e domínio, porque lá está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas aqui na terra é tua responsabilidade colocar os demônios no seu devido lugar. A primeira ideia de Deus que Ele teve com relação ao homem é que ele tinha que dominar. Deus criou o homem, abençoou o homem, capacitou o homem e lhe deu a terra para ficar sobre a sua jurisdição. E quando o homem foi feito, ele foi feito com 4 capacidades especiais. Primeira, a mesma natureza de Deus habita em você. Segunda, o caráter de Deus habita em você. Terceira, a presença de Deus habita em você. E a quarta, a autoridade para dominar também habita sobre você. É para 4 coisas: natureza de Deus, caráter de Deus, presença de Deus, autoridade para dominar. Só que em Gênesis capítulo 3, do verso 1 adiante, nós conhecemos a história que Adão, o primeiro homem criado em imagem e semelhança de Deus, que representava toda a raça humana, que recebeu a autoridade para dominar, ele peca contra Deus, desobedece a Deus, e aquele domínio que ele tinha, ele perde, porque o diabo lhe seduziu a pecar contra Deus. Diga, o homem perdeu o domínio quando pecou contra Deus. Vocês conhecem a história? Comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles desobedeceram, a capacidade, o radar que Deus havia impactado no espírito deles se perdeu. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 5. Aqui é um texto interessante em que nós ganhamos consciência de onde é que o homem perdeu o domínio. Lucas 4, 5. Esse texto é quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nesse versículo ele diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Assim, e disse-lhe o diabo: dar-lhe a ti todo este poder e a sua glória. Todo esse poder e glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. De acordo com esse texto, aonde é que Satanás recebeu o poder, a glória da mão do homem? Quando o homem peca em Gênesis capítulo 3. Alguém diga, estou entendendo, pastor? A partir do momento em que o homem perde o domínio, que ele devia dominar o mundo, ele agora passa a ser dominado pelas coisas do mundo. Quando o homem peca contra Deus, ele sai da posição original e ele vai para um lugar em que nunca ele devia ter chegado. Repara que o homem hoje é dominado por aquilo que Deus lhe mandou dominar. Há pessoas que são dominadas pelo álcool. O que é álcool? É cevada. O que é cevada? É um produto da terra. Há pessoas que são dominadas pela lhama, pelo cigarro, pelo tabaco. O que é cigarro? O que é lhama? Também é um produto que vem da terra. Repara que a intenção original de Deus foi ferida por causa da desobediência do homem. E o homem que devia dominar sobre é dominado por aquilo que ele podia dominar. Alguém diga, estamos aí? Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e
precursor da glória de Deus. Significa que através de Adão, todo ser humano passou a ser considerado como pecador. E a Bíblia diz que fomos destituídos da glória de Deus. Essa palavra glória significa a presença de Deus que nos capacitava a dominar foi retirada de nós. Alguém diga glória a Deus. O homem, por causa do pecado, perde a posição de domínio e agora passa a ser dominado pelas circunstâncias e pelas coisas da terra. E há um salmo que eu costumo dizer, o salmo mais triste da terra é o Salmos 82, versículo 5, por favor. É um salmo escrito por Asaf, um salmista. Salmos 82, 5 fala do que aconteceu com o homem depois de perder o domínio. Ele diz assim: eles não conhecem, nem temem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Repara que por o homem não entender que perdeu o domínio, a terra agora está vacilando. Repara que ciclones, maremoto, é um grito da terra a dizer que o homem perdeu o domínio. Repara que Deus criou o mar para o homem se beneficiar, mas quando há maremoto, mas quando é ciclone, é a terra a oscilar como um bêbado, a dizer que o homem precisa voltar na posição que ele nunca devia ter saído. A seguir, por favor. E diz assim: e disse: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Deus, em Salmo, está se dirigindo a você como um Deus. Explica isso. E alguns com uma falsa moralidade. Que está me falando de Deus. Deus não sou ele. Deus não está me chamando de Deus. Repara que aí está dizendo. Vamos ao versículo 7. Nós somos deuses. Eu estudei essa palavra hoje na Bíblia Strong. No original está escrito: nós somos Elohim. E quando aparece Elohim no plural, significa que vocês são chamados para governar. Que vocês são seres divinos. Deus está dizendo: você é um Deus. E está dizendo: todos os filhos do Altíssimo. A Bíblia está dizendo que pela fé em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Agora, se eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo, se eu sou filho do Altíssimo, eu tenho a mesma natureza do Altíssimo. Filho de peixe é peixe, filho de cavalo é cavalo, filho de cal é cal, filho de Ezequiel. Quando eu digo que você é Deus, não vou pregar uma falsa teologia. Vou falar a verdade da palavra acerca de você. O Deus podia falar: não meta-se texto, eles não se darem de bem. Mas Deus disse: eu mandei escrever, vós sois deuses. Repara que é Deus com D minúsculo, apontando que tem alguém superior a nós. Jesus diz que é rei dos reis. Quem são os reis que ele é rei? Jesus diz que ele é Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Que ele é Senhor. Vou mexer na tua teologia nessa hora. O texto fica mais interessante. Versículo 6. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer príncipe. Significa que Deus admira quando vê um Deus a morrer. Porque na agenda de Deus, Deus não morre, mas Deus está a morrer. Porque perderam o radar, perderam o domínio, perderam o poder, perderam a capacidade através de Adão. Como é possível um Deus morrer como um homem? Como é que é possível um Deus cair como um príncipe? Posso tornar mais interessante a coisa? Posso avançar mais um pouco? Estão preparados? Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Você vai sair até a voar para a glória de Deus. Escuta! Escuta! Vi servos andarem a cavalo e os príncipes andaram sobre a terra como servos. Escravos estavam andando a cavalo, príncipes é que estavam andando a pé, cristãos estavam ficando doentes, eles é que estavam a ter saúde. Houve uma inversão na história. Como é que príncipe anda a pé, escravo é que anda de cavalo? Se você não tiver consciência do trabalho de Cristo a teu favor, mesmo sendo príncipe, você vai andar como escravo. Mesmo sendo rei, você vai andar como um castigo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ativou o plano de redenção. Porque Deus não estava contente em ver Deus
homens, em ver príncipes andarem como escravos, em ver vencedores andarem como derrotados. E Deus ativa um plano de redenção. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Podemos conferir? Escuta! Esse é um dos textos mais interessantes da Bíblia. Porque é aqui onde começa o Evangelho. Os teólogos chamam esse texto como proto-evangelho. E porém, inimizade dividia a mulher entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa ideia é que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Mas repara que a semente de Satanás feria o calcanhar. Repara, Cristo ao morrer na cruz de Calvário era apenas o calcanhar de Deus que eles estavam a ferir. Mas ao mesmo tempo, enquanto feria o calcanhar, Cristo esmagava a cabeça de Satanás. E eu quero te dizer essa noite, não luta com quem já não tem cabeça. Se Satanás esmagaram, onde é que tem cabeça para te enfrentar? Aleluia! Cabeça significa autoridade. Cristo esmagou a cabeça da semente. Quando ele entrou no inferno, vira um homem de 30 anos que está vindo com pecado de mulher. Vira um jovem que está vindo com pecado de velho. Vira um jovem que está vindo com pecado de criança. Porque em Cristo Jesus, a culpa da humanidade foi imputada e a morte dele trouxe salvação. Aleluia! E eu não posso lutar com quem já não tem cabeça. O único método que Deus tinha para recuperar o domínio era o intermédio da morte de um homem. E Jesus, sendo Deus, não tinha como morrer. Então teve de se fazer homem. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus. Deus tinha que vir salvar os deuses. Mas para Deus salvar os deuses, tem que se tornar homem. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória como primogênito do Filho do... Existem textos bíblicos que quando você é exposto, a tua mentalidade é iluminada. Existem textos que quando você é exposto, a tua mentalidade é alterada. Esse Deus que existiu de eternidade em eternidade, o derradeiro, o primeiro e o último, se tornou homem. Maior humilhação de Deus não foi morrer na cruz, foi se tornar ser humano, ter que meter fralda, lhe dar de mamar, lhe levar nas costas. O Deus se tornou como homem, para que homens se tornassem como Deus. Aleluia! Diga isso é o Evangelho. Diga, this is the gospel. Diga isso é o Evangelho. Escuta, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Podemos conferir. Amém, amém. Hebreus 2, eu vim entregar tudo nessa noite. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo não será aniquilado. O diabo já foi aniquilado quando ele morreu na cruz de Calvário. Normalmente quando vamos aniquilar alguém, levamos AK, levamos granada, mas Cristo para aniquilar o diabo, meteu o corpo de homem, olho de homem, braço de homem, morreu na cruz como homem, para a nossa salvação. Alguém diga aleluia. Para a redenção do homem, era necessário um homem que não nasceu em pecado, não sujeito ao domínio de Satanás, para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Algo interessante aqui. Para redimir o homem, esse homem podia ter pecado. O desqualificava para esse trabalho. Cristo é o único homem na terra que nunca experimentou o pecado. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se você ler esse texto, é óbvio que é nascido de mulher. Alguém aqui é nascido de homem? Por que Deus está falando nascido de mulher? Calma, explica isso. Na Bíblia Strong, se você não significar que nascido de mulher, significa nascido na promessa de uma mulher. A plenitude dos tempos. Esse texto de